Olá, esse é o programa Cara ou Coroa e nessa edição vamos falar sobre o armamento da população. Há 13 anos, a população brasileira foi chamada para um referendo que questionava se a venda de armas de fogo e munição deveriam ou não ser legalizadas no Brasil. Na época, mais de 60% dos eleitores disseram não a essa comercialização. O Estatuto do Desarmamento, ou Controle de Armas, criado há cerca de 15 anos, foi fundamental para a melhoria no controle de armas de fogo no Brasil, porém, não teve a mesma eficácia no que se refere ao combate às armas ilegais. Passado esse tempo todo, o assunto voltou a ser tema de discussões no país, e para debater esse tema, recebemos aqui o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e o advogado Mário César Fonseca. Senhores, primeiramente eu agradeço a gentileza de vocês terem topado o nosso convite, e já começo com uma pergunta. Os senhores acham que se um novo referendo, esse mesmo referendo, fosse feito nos dias atuais, acho que o resultado seria o mesmo? Senhor doutor Valério Azambuja. Bom dia, doutor Mário, bom dia aos ouvintes. Nós estamos vivendo uma escalada da violência que, na minha opinião, deve-se especificamente a essa lei de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento, uma legislação que ela veio tornar mais rígida a questão do controle, de venda, comercialização tanto de armas letais como munições, e com isso o que acarretou? A população de bem, ela deixou de ter esse acesso ao armamento, essa arma legal, porque até estava vendo essa questão se a arma ela é legal ou ela é ilegal. Na verdade, todo o comércio de arma hoje no país, ele é legal. Ele é regulamentado pelo Estatuto do Desarmamento. O que, digamos, que traz um certo cerceamento ao cidadão, ao acesso do cidadão a esse armamento, é o rigor que a lei ela impõe, taxas altíssimas, e isso acabou desestimulando o cidadão que ele vive à margem da legalidade, da legislação, ele anda armado, ele compra qualquer tipo de arma e a escalada da violência se deve em grande parte a essa questão da legislação. Se fosse feito um referendo hoje, eu acredito que 70% da população, ou até mais, ela estaria favorável à revisão da tal da lei do Estatuto do Desarmamento. Correto. E senhor doutor Mário, o senhor concorda também que esse resultado poderia se repetir ou seria diferente se fosse feito nos dias atuais? Primeiramente, aí, bom dia, cumprimentar Luiz Vilela, cumprimentar aí o debatedor Valério Azambuja, os telespectadores. É muito complicado, fazer um prognóstico, porque é algo ainda em profundo debate na sociedade, exige que a população participe de maneira efetiva, não que seja algo também assim coordenado e comandado por aquilo que a gente vê na mídia, que dá muita voz à chamada bancada da bala. Nós estamos num contexto, claro, de ascensão de um discurso autoritário, punitivista, e de que armar a população vai resolver o problema da segurança pública. Na verdade, esse discurso da chamada bancada da bala, financiado pela indústria da arma, então tem interesses econômicos por detrás disso, da ideia do armamento, é um discurso falacioso. Falacioso porque, se nós observarmos a realidade anterior a 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, o que se via era o crescimento contínuo dos homicídios, principalmente por armas de fogo. 71%, e esse é um dado que ainda permanece, dos homicídios cometidos no Brasil são por armas de fogo, ao passo que a média mundial é 42%. Então, o Estatuto ele reduziu drasticamente a quantidade de homicídios por arma de fogo. Então, na verdade, assim, foram 160 mil vidas, no dado desde 2003 até 2013, ou seja, num período aí de 10, 11 anos, 160 mil vidas poupadas pela entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. E também não corresponde à verdade que o cidadão de bem, o cidadão foi desarmado, porque
O que acontece mesmo é, hoje, o número, né, de armas apreendidas ilegalmente, ele é no dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 3 vezes maior do que a entrega voluntária de armas, né? No Rio de Janeiro, esse número sobe para 5 vezes, né? Então, na verdade, o que a gente precisa é construir uma cultura de paz, né, fortalecer, né, as forças de segurança pública, mas no sentido democrático, cidadão, entendendo que o combate, né, à violência, ele é multifacético e envolve também uma abordagem também social, né? Quanto mais pobreza, mais exclusão, mais violência, inclusive dos aparatos de segurança, né, como a gente vê agora com essa intervenção federal militarizada, né, atabalhoada, quanto mais nós alimentamos o ciclo da violência, nós não vamos coibir e inibir, né, a criminalidade, vamos dizer, praticada por indivíduos ou mesmo grupos organizados. 57% da população defende a afirmação de que bandido bom é bandido morto. O índice de concordância sobe para 62% em municípios com menos de 50 mil habitantes, segundo o levantamento feito pelo Datafolha, a pedido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O senhor considera, Dr. Valério, que esse dado é um argumento favorável ou desfavorável à questão do armamento no Brasil? Eu entendo que essa relação é a questão do o Estado poder cumprir o papel dele de forma, digamos, razoável, porque hoje que nós temos no Brasil é uma deterioração da questão da segurança pública a nível nacional e a nível estadual. Essa questão que o Dr. Mário falou aí da redução dos índices de crimes em relação a quando foi promulgada o Estatuto de Desarmamento, ele citou que houve em 10, 11 anos uma redução de 160 mil mortes. Nós temos, o ano passado, o ano retrasado, o ano passado, foram 120 mil mortes oriundas de armas de fogo. Então, em 2 anos, nós temos esse dado aí, com o Estatuto em vigor, né, com essa suposta tese de que o Estatuto ele reduziu a questão das mortes por arma de fogo. Eu discordo, porque foi como ele falou, o Estado ele não cumpre o papel dele, as armas entram no Rio de Janeiro, pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto dos Santos, por Mato Grosso do Sul, Corumbá e Ponta Porã, e esse armamento ele continua na mão de bandidos. Antes ele era assim, ele era, só que uma escalada menor, que o cidadão de bem hoje, se ele for pego com uma arma que ele comprou, ele não compra arma no Brasil legalmente, porque se ele comprar no Brasil ele tem que registrar e fazer o curso para ter o porte de arma. É isso que a lei do Estatuto ela trata, né? Ele vai preso imediatamente pelo porte ilegal de armas. Se ele tiver com a munição, o tratamento é o mesmo. Então, eu penso que essa questão, o Estado ele tem que cuidar, primeiro, da segurança do cidadão, como ele falou, que é um fenômeno que ele está diretamente relacionado com a questão econômica social. O país está com um problema seríssimo de uma grande parcela da população desempregada. Toda a imprensa noticia 13, 14 milhões de desempregados. Junto com isso, vem todos esses problemas social, falta de recurso, falta de estrutura do Estado e falta de uma política nacional voltada para a questão da segurança pública como um todo. Hoje você vê que um dos maiores itens de demanda da população não é mais asfalto, luz, água, esgoto, enfim, é segurança pública e saúde, segurança pública e saúde. Hoje uma inversão nesses últimos 10 anos na questão do abandono total, em que o Estado deixou grande parcela das secretarias estaduais, em termos de recurso e de financiamento, porque o governo federal delegou para os estados uma competência legal de cuidar das fronteiras, que a Constituição Federal, no artigo 144, ela diz que compete a quem fazer o que e como, e delegou para os estados. Com essa delegação também ele pecou no segundo momento, não financiou, não aportou recursos. Com isso, nós temos o resultado prático, que é o Rio de Janeiro, como o doutor Mário falou, com a intervenção federal. Se ela vai dar certo ou ela não vai dar certo, nós temos que dar um tempo necessário,
porque aquilo ali, um problema que está se instalado há décadas, você não vai resolver com 6 meses e 1 ano. E o principal, naquela estrutura que nós temos hoje, quando a gente fala de segurança pública, você tem que analisar um cenário nacional e um cenário local. O governo federal agora criou o Ministério da Segurança Pública. Se é necessário ou não é, mas pelo menos é o primeiro passo para você ter dentro de um contexto de traçar uma política permanente de segurança pública e colocar recursos. Então, digamos que antes tarde do que nunca, agora nós estamos com essa política em processo de amadurecimento. Doutor Mário, melhor que ninguém, sabe que precisa do aval do Congresso, aprovar leis, liberar recursos, enfim. Aí, voltando àquela tua pergunta, com tudo isso, você tem nos estados cadeias superlotadas, que aquilo não corrige bandido nenhum, e essa falácia aí de bandido bom é bandido morto não cabe em canto nenhum do mundo, né? Quando você fala, se você tem uma sociedade civilizada, ordeira, enfim, eu desconheço país no mundo que não tenha a ocorrência de homicídios. Porém, você tem dentro desses países envolvidos aí uma cultura de educação de altíssima qualidade, você tem acesso à saúde, você tem acesso à habitação, que joga lá embaixo essa questão dos problemas sociais. E o Brasil, infelizmente, desde 1500, ele não cuida dessa forma, desse contexto, dessa visão social, política e do bem do cidadão. O resultado, nós temos, aí vem um ou outro falar, mas olha, a história do bandido matou, ele tem que ser olho por olho, dente por dente, ele tem que ser, em vez de ser preso, tem que ser executado. Mas no Brasil nós estamos longe desse processo, porque nós tivemos em tempos bem recentes aí, um sistema político aqui considerado de exceção, que não trouxe, digamos, redução e não contribuiu para a questão da melhoria da vida do cidadão e muito menos da redução da violência. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Cara ou Coroa e na edição de hoje estamos debatendo o armamento da população. E para debater esse tema, recebemos aqui o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, e o advogado Mário César Fonseca. Essa população, com essa mentalidade, bandido bom, bandido morto, o senhor considera também que é um argumento favorável ou desfavorável aí a questão do armamento? Na verdade, assim, essa ideia de flexibilizar, afrouxar as regras, né, do Estatuto do Desarmamento e mais ainda o cúmulo do absurdo de se propor um Estatuto do Armamento, né, pela chamada bancada da bala, é filha direta dessa ideia de que bandido bom é bandido morto. Então elas se conectam, tanto que você pode ver que são os mesmos porta-vozes, né? Tem um aventureiro aí que está tentando ser presidente da República que fala muito sobre isso. Os deputados lá ligados à indústria, né, da arma também repetem muito isso. E eu não estou dizendo que isso aí, né, fazendo discurso contra a polícia, né, longe disso. Agora, essa ideia do bandido bom e bandido morto é uma coisa que a gente tem que debater com a população. Né, tirar essa ideia, senão nós não vamos construir uma cultura de paz, porque no Estado democrático de direito, né, bandido bom, né, se é que existe, né, bandido bom é o bandido preso, né, julgado, processado e julgado com amplo direito de defesa e com a efetiva, né, aplicação, né, cumprir o ciclo, né, da persecução criminal, né, se comprovada a sua culpa, né, o seu dolo, e ele ser punido. Né. Então nós temos
estamos vivendo agora uma época de que não tem mais Constituição, né? Não tem mais Código Penal, Código de Processo Penal. Então, essa carta política que instituiu o devido processo legal, né? Que coloca regras, inclusive, para prisão, isso tudo hoje está sendo aviltado, né? Você vê conduções, a ideia da militarização, né? Na verdade, ela vem em parte até mesmo de juízes, né? Conduções coercitivas descabidas, que não se enquadram nem na lei, né? Delação, que a própria lei trata como início de prova, já vira prova cabal, né? A mídia, né, acusa, processa, julga e sentencia antes dos juízes, coloca a faca no pescoço do Supremo Tribunal Federal, né, do aparato judiciário. Então nós temos que, na verdade, fortalecer o Estado, né? Não é questão de Estado mínimo ou máximo, é um Estado necessário, né, que garanta isso que o doutor Valério colocou, né, serviços públicos de qualidade, né, saúde, educação, que você garanta a melhoria das condições sociais, a evolução, inclusive, do padrão espiritual, cultural, né, da nossa sociedade, porque, na verdade, sempre vai ser um problema recorrente, né? Então, é demagogia, gente que faz disso uma tribuna de discurso político, dizer que se eu ganhar a eleição para presidente ou se eu ganhar a eleição para governador, eu vou resolver o problema da criminalidade, bandido não vai ter vez, a criminalidade vai diminuir, vou acabar com a corrupção, né? A gente vê muito discurso político em cima disso, né? E poucas propostas efetivas mesmo para se melhorar a questão da segurança pública e que ela seja adequada, né, ao nível da nossa sociedade, né? Que nós, inclusive, temos que diminuir o alcance do direito penal, despenalizar muitas condutas, né? Você também achar que só aumento, recrudescimento da pena vai resolver, a história está aí mostrando que não resolve. Você pega os Estados Unidos, que endureceram leis penais, é uma nação de jaula, né? Com milhões e milhões de presos. Então, o que nós precisamos, na verdade, né, não é fazer como estão querendo fazer, né? Você afrouxar, flexibilizar o Estatuto do Desarmamento e ainda propor o Estatuto do Armamento, que é você praticamente eliminar, né, as restrições atuais que tem, o controle que existe em relação à posse e ao porte, né? Inclusive querem liberar que o cidadão saia armado na rua, né? Como é que vai ser isso, né? Se nem a polícia às vezes consegue se proteger, né? 134 policiais foram mortos no Rio de Janeiro no ano passado, né, em confronto, né, com criminosos. Então você imagina o cidadão comum, né, como que vai ser. E geralmente também muitos homicídios acontecem por motivos fúteis, né, por questões banais. Inclusive a posse de arma em casa muitas vezes leva à violência doméstica, né, principalmente do homem contra a mulher, briga de bar, né? Então, isso que o Estatuto do Desarmamento ele conseguiu ali, num período, reduzir. Só que, claro, não é só uma medida como essa que vai resolver todo o problema, né? Precisa de um conjunto de questões, né? De política de segurança pública, política penal penitenciária e política social para resolver isso. E uma cultura de paz, né? Correto. Vamos então agora às perguntas que o pessoal encaminhou para a gente. Dr. Valério, o Gustavo Macedo, de 21 anos, acadêmico de engenharia, questiona, né? A sociedade brasileira está preparada para a liberação do porte de armas? Pois não somos os Estados Unidos para poder simplesmente comparar dados. O povo aqui entenderia que não pode atirar só porque o coleguinha esbarrou e derramou seu café? É uma pergunta interessantíssima sobre o aspecto do direito do cidadão, né, de ter acesso a essa defesa, autodefesa. Nós temos um contexto social, voltando até, está relacionado diretamente com essa pergunta, essa questão das regras, do regramento do Estatuto de Desarmamento, né? O cidadão ele tem que fazer um exame psicotécnico, tanto é que o porte, por isso que ele tem esse período, né? De a cada agora aumentar, era 2 anos, agora 3 anos, e querem deixar permanente. O registro, aliás, o porte de arma, ele tem que passar por um período de avaliação psicológica. Hoje, qualquer cidadão, ele pode comprar a arma dele, ele vai lá e registra, para ele ter o direito ao portar, andar com essa arma, né, diuturnamente, ele tem, além de passar por um curso
que o decreto 5.123 de 2004 regulamentou isso aí, e esse exame psicológico e psicotécnico, né, que a gente chama, que vai dizer se ele está apto ou não, se ele tem aquelas condições psicológicas mínimas de portar. Pois bem, hoje esse exame psicotécnico, se eu aplicar no Dr. Mário, pessoa serena, centrada, culta, ele é aprovado hoje. Amanhã ele se envolve, no dia seguinte, se envolve em determinado conflito aí, ele está armado, ele tira a arma e dá 3 tiros no oponente dele. Esse teste psicotécnico que ele foi aprovado hoje, ele foi mal elaborado, ele foi mal feito, ou o ser humano, ele tem, isso é do ser humano, ele tem os seus bons dias e seus maus dias, ele tem um pico. Do jeito que eu estou falando para vocês aqui, eu posso sair ali daqui a meia hora, por uma razão ou outra lá me desentender com alguém, ainda bem que eu não estou armado, né? Mas isso é brincadeira. E possa ocorrer algum atrito, algum resultado fatal. Então, essa questão ela é complicadíssima, né? A gente não pode afirmar nem que esse é um processo que ele pode dar certo, mas nós temos que crer, e eu acredito, eu sou daquela filosofia que a sociedade ela tem que evoluir, e aquilo que eu falei, ela passa por um processo de educação decente, que nós não temos hoje. Nós temos que ter o acesso mínimo, básico que a população tem que ter, moradia, água, luz, o endereço da casa dele lá, uma habitação, e isso faz com que os conflitos dentro dessa sociedade ela aumenta. Mas a sociedade também ela passa por um processo evolutivo. Nós tivemos essa questão da rigidez da legislação em 2003. Já se passaram quase 15 anos. E a sociedade agora ela está pedindo, vamos rever essa questão. Se eu entendo que eu tenha condições, cumpridos os ditames legais, que essa questão, digamos, de afrouxar um pouco a legislação, não é falar que amanhã ou depois o cidadão comum vai entrar numa loja e comprar um fuzil 556, um 762, enfim, um AK-47, que a gente está vendo toda hora o bandido no Rio atirando nas polícias lá, da noite para o dia. Não vai acontecer isso. O que está simplesmente sendo proposto, pelo menos que nesses pontos eu concordo, que a população ela possa ter uma opção, de verdade. Vai lá, eu me preparei, eu treinei, eu capacitei, eu fiz o teste psicotécnico, agora eu quero andar armado. Então eu acho que isso aí, a legislação e a sociedade como um todo, ela tem que refletir se isso aí vai aumentar ou vai diminuir a questão da criminalidade, da violência, digamos, como um todo. Esse é um processo pelo qual a sociedade ela tem que passar. Se o estatuto lá atrás deu essa sensação que se eu tirar 1 milhão de armas do cidadão, ele foi lá, entregou, recebeu uns R$100, outros R$300, inclusive armas de 1.800 e lá vai fumaça, né, que está até em desuso, houve essa, digamos, essa falsa segurança que o cidadão não armado, o conflito ele ia diminuir. E na realidade nós entendemos que aquilo que eu falei, os relatos, né, os dados efetivos, demonstraram nos últimos 2 anos que mais de 120 mil pessoas foram assassinadas com arma de fogo. Então essa arma de fogo ela é legal ou ela é ilegal? Se ela é ilegal, o estatuto então não está proibindo nada, ele não está coibindo nada. O que nós precisamos fazer? O doutor Mário é professor nessa matéria. Evoluir a legislação. Junto com a legislação, você evolui o comportamento da sociedade. Ou é o inverso, a sociedade evoluiu, agora vamos evoluir a legislação. Nós sabemos, doutor Mário também é conhecedor disso, que no Brasil nós temos uma coisa chamada imposição de leis. Você cria a legislação e empurra a goela abaixo no cidadão. E ele é obrigado a cumprir. Quando o anseio, quando lá a base disse o seguinte, eu não concordo com essa legislação, mas eu tenho que cumprir. O que vai acontecer? Descumprimento e revolta. E o processo ele continua não atendendo aquilo que foi proposto pelo legislador maior. Então, 15 anos após a edição do Estatuto, momento de revisão, eu acho que está mais que na hora. Em 1988, nós temos uma Constituição
belíssima, pós-período que todos nós sabemos. Agora, passados 30 anos, ela tem que ser revista em muitos pontos, inclusive a questão de direitos do cidadão como um todo. Não é uma parcela ter mais direitos do que outras. Cadê o princípio da igualdade, princípio máximo, que está esculpido lá no artigo 5º da Constituição? Se eu trato desigualmente uma parcela, como é que todos são iguais perante a lei? Então, alguns princípios, e a sociedade já está pedindo, vamos rever que o momento é esse, o momento é ideal. Vamos então, a sociedade não é que elege os nossos representantes, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal? Então, senhores, eu acho que a população tem mais que o direito de ir lá e falar: eu quero uma revisão do Estatuto porque eu me sinto em condições de ir lá, comprar minha arma, registrar, vou passar por um processo para poder sair armado e ter um convívio pacífico. A Leni Silva, ela fala: eu sou mulher e quero ter uma arma, doutor Mário. O Estado é incompetente em defender minha vida. Essas são palavras dela. Eu sou responsável por mim, ou seja, ela quer ter o direito à arma. O que o senhor pensa a respeito dessa colocação dela? Assim, a gente tem que entender a sensação de insegurança, né, do medo da população, que muitas vezes tem uma base real, mas muitas vezes também existe um discurso que organiza isso, né? De que você é armado, você estará a salvo, vamos dizer, dos bandidos, da criminalidade. E não é verdade, né? A própria polícia orienta você não reagir, né, diante de um assalto, de uma tentativa de roubo. Então, na verdade, assim, eu não vou debater, né, com a pessoa aí, eu vou discutir a ideia. Porque, assim, o que se pretende agora, além de afrouxar, né, as regras, né, dessa lei importante de 2003, se propõe também um Estatuto do Armamento. Eles reuniram aquele PL, o 3722 de 2012, e os apensos, né, e isso está tramitando já no Congresso Nacional. Então tem coisas que são graves, porque antes, né, de 2003, você com a idade mínima, né, de 21 anos, você podia adquirir uma arma, né? Então, o que aconteceu? Nesse período anterior, houve aquilo que eu falei, né, um crescimento exponencial das mortes por arma de fogo, né, no nosso país. Então, eles querem rever essa questão dos 25 anos, né, como idade mínima, né, baixar de novo para 21 anos, ampliar a possibilidade da posse, né? A posse é você ter arma na sua casa, e também o porte, que é você poder sair às ruas, né? E ainda uma coisa mais grave ainda, que é a questão do registro, né? Atualmente, né, você obtém, né, uma arma, você tem que renovar a cada 3 anos. E se pretende estabelecer o registro permanente. Então, como que a razão dessa renovação periódica do registro é você saber onde que está essa arma, né, como que ela está sendo, está na posse ou está sendo portada, né, por quem adquiriu, por quem a tem. Então, hoje, na verdade, quer se flexibilizar mais isso ainda, né? Quer dizer, você tirar de um controle central, descentralizar, e assim, muitos crimes, né, são cometidos por pessoas que nunca cometeram nenhum crime, né? Por perder a cabeça, por uma briga de trânsito. A gente viu, inclusive, há pouco mais de um ano aí, o caso de um policial rodoviário federal, né, que estava fora do horário de serviço, né, com a arma, que acabou matando o empresário aqui da cidade. Então você vê que mesmo, né, um policial que ele é preparado, né, treinado, né, mesmo ele numa situação, né, de uma briga banal de trânsito, ele pode também perder a cabeça. Então não é, ao nosso ver, assim, a solução, né? Respeitando, é claro, a opinião, né, e essa sensação mesmo de segurança que existe na sociedade. O nosso programa está chegando ao fim. Eu peço para que os senhores, desde já eu agradeço a participação de vocês e ter aceitado gentilmente o nosso convite. O doutor está até meio doente e topou participar aqui com a gente. Eu peço agora então que vocês deem suas considerações finais, doutor Mário. Agradecer, né, a toda a equipe também que está aqui, a você, Luiz Vilela, ao debatedor, né, o Valério Zambuja, debatedor sereno, né, que expõe
de maneira respeitosa, né, as suas opiniões. E o debate é isso mesmo. Ele pode até ser incisivo, né, mas ele tem que ser respeitoso e ficar no plano das ideias, né? Então não tem estigmatização de nenhum segmento, de nenhuma categoria, né, da polícia, né, e do cidadão que também está aí nessa situação, né, de sensação de insegurança e de medo, e que muitas vezes é levado por conta disso a propostas populistas, né, o chamado populismo penal, o populismo de que se armando ele estará a salvo, né, da criminalidade. Então nós precisamos, na verdade, combater, né, o problema da violência, né, da insegurança da população, combater pela raiz, né, investigar as causas mesmo reais, né, a própria organização da sociedade, o próprio nível de desenvolvimento econômico e social, né, tem que ter emprego de qualidade, né, formação técnica e também formação humana, e repensar a política de segurança pública, repensar o sistema penal penitenciário, restabelecendo o primado, né, da Constituição. E lembrando também que esse negócio de baixar a idade para 21 anos, né, vamos lembrar que metade dos homicídios por arma de fogo, né, são nessa população, nessa faixa etária de 15 a 24 anos. Então, a nossa juventude está sendo morta e está se matando, né? Então, nós vamos armar mais a população, aumentar ainda mais esse índice, né? Então, é um pouco isso. Agradeço e até uma próxima oportunidade. Doutor Valério, suas considerações? É um tema que, assim como eu disse na primeira parte, que ele é uma das maiores demandas, né, atual da população. E se nós considerarmos o avanço, o incremento da violência, Rio de Janeiro, São Paulo, nesses grandes centros, Porto Alegre e adjacências também, que é muito violento, Campo Grande nós vivemos num paraíso, ainda bem. A população aqui está caminhando para em torno de 1 milhão de habitantes. Nós temos uma cidade que a geografia favorece muito a questão de um bom planejamento de governo estadual e municipal, porque você não tem favelas em Campo Grande. Quando favelas, alguns dizem que até é um termo pejorativo, mas não é comunidade, favela, aglomerado, puxadinho. A prática, o resultado é o mesmo. O governo tem que ver a questão da segurança pública como prioridade. É só a questão de investimento? Não. Você tem o pessoal humano, você tem toda uma valorização de uma categoria, que não adianta você investir em logística e esquecer o material humano. E um conjunto, como eu já disse, de você ter um país igual nós temos o Brasil, que ele é continental, né? Ele pega praticamente de leste a oeste, sul, norte, fronteiras grandes aí, e nós vemos que fica um jogo de empurra, governo federal, governo estadual. E, finalmente, tem uma proposta a nível de Congresso Nacional de criar um sistema único de segurança pública. Não foi criado o sistema único de saúde, sistema único de educação, sistema único de um monte de coisas. Vão criar um sistema único de segurança pública. O que isso evolui, pelo que nós estamos vendo na proposta? É a tal da integração, forças de segurança do governo federal, governo estadual. E o município entrando por tabela agora nesse processo, por meio da Guarda Civil Municipal, né, que é aquelas capitais, principalmente as capitais onde tenham a Guarda Civil Municipal, estruturar, treinar, colocar a logística mínima e valorização desses profissionais para ajudarem as demais forças de segurança, conforme prevê a legislação. Nós precisamos evoluir muito essa questão. Prisões necessárias e desnecessárias. Será que aquilo vai corrigir ou vai piorar o sistema? Nós temos uma população carcerária que, se fosse prender todo mundo hoje, tinha que ter pelo menos 5, 6 vezes a estrutura atual. Tem que ser revista essa questão aí também. A questão dos próprios agentes de segurança pública também, desde o governo federal até o governo municipal agora, que vai fazer parte desse processo, ela tem que ser pensada.
trabalhar diretamente junto à comunidade. Aquela política chamada polícia comunitária parece discurso de candidato de político, mas não é. Ela é uma realidade. Quando você aproxima as polícias, as forças de segurança, vamos chamar assim, do Estado com a comunidade, o resultado é a redução drástica de conflitos lá na ponta. Então temos que apostar nessa ideia, só que não é ideia, não basta ficar no campo das ideias e ficarmos fazendo discurso aqui. Tá ruim, eu quero andar armado, eu quero colocar cerca viva na minha casa, colocar CFTV, enfim. E o resto, quando eu digo o resto, todo esse contexto que eu falei aí, se não tiver uma política séria de governo, que sai de um governo e passa para o de Estado, aliás, e ela é permanente, nós não vamos evoluir. Então fica aquela velha retórica, né? O estatuto ele piorou, ele melhorou, eu posso andar armado, eu não posso andar armado. O Estado ele é incompetente, ele é inoperante, por isso que eu tenho que fazer justiça com as próprias mãos. Então tudinho isso aí, vou deixar para você aqui chamar para um debate mais profundo, a questão da sociologia criminal, que ela passa por todo esse processo, na verdade, né? A questão do crime hoje, ele é simplesmente porque o ser humano ele é mau, ou porque você tem todo um processo, ele já nasce bom, ele nasce mal, ou todos nós nascemos bons, e com o passar do tempo você fica mal, né? Fica ruim. Então tem todo esse processo aí que precisa ser discutido, e, além de ser discutido, colocado em prática. Não basta eu criar um sistema único de segurança, como está sendo proposto, pegar o estatuto e rasgar o estatuto e falar agora todo mundo compre armas. Não, não é nada disso. Nós temos que evoluir de forma gradativa. Se a população está entendendo que ela tem essa capacidade, que ela vote no teu representante no Congresso Nacional e que ele realmente represente. E não fica fazendo discurso que eu sou a solução de todos os problemas, que isso não vai resolver a nossa situação atual. Agradeço aos convidados, o programa Caro Coroa vai ficando por aqui, até uma próxima.